Você tem pensado na forma como conta a sua história? Na forma como ouve ela? Nos personagens que estão nela? Tô falando da sua história de vida. Para me basear no que eu vou falar hoje, eu peguei esse livro aqui, o capítulo sobre o Sting. O Sting, ele é um cantor e ele nasceu numa cidade portuária. Quando ele era jovem, tudo que ele mais queria era sair dessa cidade e nunca mais voltar. E ele efetivamente saiu, foi fazer sucesso. E o que aconteceu foi que, alguns anos depois de ter saído, ele teve um bloqueio criativo. E com base nesse bloqueio criativo, ele começou a reexaminar a vida dele e ele resolveu começar a pensar um pouco nos anos que ele estava morando naquela cidade e querendo sair de lá a todo custo, porque essa também era a história dele. No caso, a história dele antes dele ser famoso. E aí, ao retornar para isso, ele começa a pensar que muitas vezes o papel dele era contar a história daquelas pessoas, as que estavam naquela cidade com ele. Porque o que ele precisava fazer era contar a história dele. E a história dele incluía aquela cidade que ele nunca mais queria voltar. E o que ele fez é começar a escrever sobre a vida dele. E com base nisso ele voltou a compor. O autor desse livro vai falar que a gente tem que desenvolver a habilidade de contar histórias, mas principalmente a habilidade de contar a nossa história. Porque muitas vezes contar histórias é contar um pouco os eventos e as pessoas que marcaram a nossa vida. E se a gente muitas vezes está num lugar que a gente não queria estar, ou a gente acha que aonde a gente chegou não é o suficiente, a investigação da história, ela pode nos ajudar a conseguir tanto entender por que a gente chegou ali, quanto nos ajudar a olhar para os próximos passos. E daí, como conclusão, o que ele vai dizer é que a nossa história é um presente que moldou a nossa vida, a nossa carreira. E a partir daí, o que a gente pode fazer com ela é tentar contar ela do melhor jeito possível e tentar desenvolver uma narrativa que nos ajude a chegar até onde a gente quer. Essa é a história desse livro. E quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei da história que eu conto para mim mesma para justificar a minha escolha de faculdade, que eu vou compartilhar com vocês agora. Para quem não sabe, eu sou formada em economia, eu me formei em 2012 e economia não é exatamente uma faculdade legal, né? Que eu quero dizer, ela não tem outras faculdades que são mais interessantes e que os jovens se interessam mais. Para mim, a minha escolha, ela está relacionada a dois fatos que aconteceram quando eu era criança ainda. O primeiro deles aconteceu em 94, quando houve a troca de moeda. Então, o Brasil, desde 93, ele tinha o Cruzeiro Real, e nesse período também tinha o RV, e em 94 foi instituído o Real, que é a moeda que nós temos até hoje. Talvez alguns de vocês nem saibam que o Brasil tinha uma moeda antes do Real, ou que o Real não era a moeda desde sempre. Mas, para quem não sabe, o Brasil teve diversas moedas nos anos 80 e 90, até que, com o Plano Real, a inflação estabilizou. A história que eu quero contar relacionada a isso diz respeito à troca. Quando troca de uma moeda para outra, quem tem a moeda em casa pode efetivamente trocar com o banco. Então, você chega com as cédulas e moedas da moeda anterior e o banco te dá aquela nova moeda que vai passar a ser válida ou que já está sendo válida. É assim que acontece. Na minha casa, eu tenho um tio que ele é bancário. Então, o que eu fiz e toda a minha família fez foi juntar todas as moedas e cédulas e entregar para ele. E ele
um tempo depois, nos devolveu o dinheiro novo. E no caso, eu lembro que eu enchi uma jarra de pepino, né? Um daqueles potes de conserva de moeda, e eu enchi toda e dei para ele. E ele me devolveu R$1. R$1, uma moeda de R$1. E para mim, isso foi muito chocante, porque como eu dei aquele monte de dinheiro para ele, né? Que era um pote de conserva inteiro, e eu recebi de volta só R$1. Essa foi a primeira história. Achei um pouco estranho. Tempos depois, eu consegui entender como é que funcionava a moeda e estava tudo certo. A segunda história aconteceu em 99. Em 99, o Brasil ele trocou de câmbio fixo com o dólar para câmbio flutuante. Talvez algumas pessoas nem eram nascidas nessa época, mas a gente já teve câmbio fixo real-dólar, que era R$1, até chegou a ser menos. Bom, lá nessa época, a gente estava na praia, era o início de ano, e eu era um pouco mais velha, e eu ia buscar todo dia o pão e o jornal. Naquela época eu ainda não lia jornal, mas a minha família lia. Então eu pegava tanto o jornal quanto o pão na padaria ou no mercado e trazia para onde a gente estava na casa da praia. E toda vez que eu trazia, tinha uma reportagem que mostrava que o dólar estava cada vez mais caro. Então, cada vez a gente precisava de mais reais para trocar o dólar. E eu lembro que isso me impressionava muito, porque era sempre a reportagem da capa. Apesar de eu não ler o jornal, eu li um pouquinho a capa antes de chegar em casa e deixar para os adultos lerem. E o fato de eu ter passado a minha infância, o início da minha adolescência, com essas questões macroeconômicas, eu acho que influenciaram bastante a minha escolha profissional. E é por isso que hoje a minha história me levou a eu me formar em economia. E você? A sua história te levou até onde? Conta aqui embaixo.